Vamos lá. Papo Cabeça Podcast começando. Não vou dizer que isso aqui é algum episódio, mas do Papo Cabeça, mas vai ser um Fala Tigre. Vai ser basicamente um Fala Tigre, onde eu vou comentar basicamente sobre o fim do saco cheio. Do saco cheio não, né? Do desinformação. Mas a remoção de Thiago Carvalho da Saco Cheio, da empresa Saco Cheio. Bom, não sou Deus, não sei de nada dos interiores, mas sou um ouvinte e, acima de tudo, um opinador nato, com opiniões enviesadas, não enviesadas e muito inteligentes de quem, no auge, antes dos seus 30 anos, já atingiu a camada 12 da personalidade. Tá eu e Pio quarto lá. Tá eu e Pio quarto. Enfim, cara. Acho que só de eu falar isso o Arthur já não gostaria, né? Porque não pode repetir as coisas. Virou algo muito... O público e o movimento do podcast estava indo muito pro Olavo. Sabe? Uma ideia muito torta e... Uma ideia torta e, ao mesmo tempo, uma ideia fixa. Podcast de ideias fixas. Vamos lá. Cara, vai ser engraçado. Que vai ter tigre realmente que vai ouvir isso aqui e vai espalhar. Vai achar que é o que é. Que é a minha opinião, vai ser alguma coisa, e ele vai ver alguma coisa que eu falei, ele vai concordar e ele vai agir contra qualquer um dos dois. Não haja contra ninguém. Deixa esses viados se resolverem, essas bichas loucas se resolverem. Enquanto isso, eu vou, primeiro, antes de tudo, eu vou ver se o Thiago se pronunciou, né? Deixa eu ver. O Instagram de Thiago. Ó. Eita, ele postou vídeo no YouTube. Caralho! Eita, que agora... Agora eu... Calma. Puta! Há 12 horas atrás, ou seja... Mas... Que isso, meu? Eu não vi isso aqui. Cara, eu vou opinar, tá? Tudo que eu tô vendo aqui, tudo que eu vi até agora, sem ver a porra do vídeo do Thiago. Foda-se o vídeo do Thiago. Se tem alguma coisa... Eu vou olhar depois o vídeo do Thiago, vou ouvir, e aí eu vou ver e vou falar, tá bom, meu. Se eu falei merda, eu falei, tá? Foda-se. Mas é para falar merda, na verdade. Bom, basicamente, essa vai ser a opinião tigral. Vai ser a minha opinião sobre remoção do Thiago Carvalho de saco cheio, né? Bom, primeiro de tudo, em nenhum momento eu acho que o Thiago Carvalho deveria ser removido do programa. Eu acho que qualquer coisa que aconteceu deveria ter havido alguma conversa entre os internos. Se o Arthur não estava gostando da forma que ele disse de eu queria sair, eu queria vender o projeto e deixar para eles, eu queria só continuar com os meus projetos, queria fazer isso, queria fazer aquilo. Eu acho que, não sei, provavelmente deve ter tido alguma conversa, mas se ele não se sentia bem, ele deveria falar, olha, Thiago, a gente está indo para um lado muito ruim, a gente está quase virando uma jovem pan. Não chegou nem perto disso, mas o Arthur falou como se estivesse chegando próximo disso, né? Como se estivesse virando uma jovem pan. Tipo, como se o Thiago fosse o carioca que entrou agora na pira Bolsonex e tá maluco agora. Agora porra, mulher merda, merdalhé, depósito e foda-se. Não era o que tava virando, mas o Arthur tava se sentindo como se isso estivesse acontecendo. De acordo com o que ele falou. E se ele achou isso, cara, ele deveria ter conversado. Provavelmente teve essa conversa, não sei, foda-se. Mas ele deveria chegar no Thiago e falar, olha, a gente tá indo muito Bolsonex. Tá na hora de começar. Porque eles sempre tiveram isso de dar porrada no público que tá chegando. Quando eles veem que tá virando alguma desgraça, eles começam a dar porrada. Na época deram porrada, começaram o podcast deles, o
depois do Billcast, começou o Desinformação, onde eles sempre falaram muita brincadeira com mulher e minorias em geral, e depois eles tiveram a briga lá com os MGTOW e tal, e depois começou a vir um público mais chatinho contra MGTOW e tal, começaram a voltar a fazer piada, e por aí vai. Eles sempre deram porrada no público que ia e vinha para o podcast, né? E eu acho que é isso que o Arthur basicamente sentiu. Sentiu que não estava mais dando porrada e que as ideias do podcast estavam virando fixas. Eu acho que deveria ter conversado isso e falar, olha, cara, a gente tá se perdendo no caminho. Antigamente a gente dava porrada, era isso que estava acontecendo, era aquilo, e é isso então, cara. A gente tem que mudar. Caralho, é muito ruim, né? Que eu tô falando e eu tô olhando aqui as coisas que o Thiago postou. Mas enfim. O que eu tô vendo aqui, o que ele postou aqui, ó. Na segunda-feira recebeu um e-mail no saco cheio com uma ameaça. Foda-se, eu não vou olhar essa merda. Vou comentar aqui. Era pra ele ter conversado com o Thiago e ponto. Conversou com o Thiago, não conversou. Se conversou, não, foda-se, não resolveram. E ele continuou deixando isso se abrir, né? E aí, mas não era o que estava acontecendo. Cara, pra mim, o Desinformação sempre foi um podcast de fases. Já ouvi todos, do Billcast até o atual, com Ledesma e Caio. E nunca vi o Desinformação sem ser em alguma pira. O que acontece? Já teve a pira, por exemplo, sei lá, na época do episódio 100 até o... Não foi vários episódios, né? Mas, tipo, na época do episódio 100, teve a briga com os MGTOW, por exemplo. Que foram bastante tempo, não foi só isso, mas foi bastante tempo dando porrada em MGTOW. Qualquer um que chegasse no podcast naquela época falaria: isso aqui é um podcast inimigo dos MGTOW com foco nisso, porque foram trocentos episódios. Cara, o Arthur, no saco cheio, não no Desinformação, no saco cheio, ele está até hoje na pira contra os MGTOW. Às vezes é insuportável ouvir alguns que ele só fala dos MGTOW, do Calvo do Campari, do Beluga e essas merdas. É insuportável, ele tá nessa pira até hoje, mas houve a principal pira na época da treta com os MGTOW, na época do episódio 100, por aí, é só rever. Ai, minha toalha caiu. Bom, depois teve lá pro episódio 150, 200, a pira do Ayahuasca, na época do Zé Buda, né? Que era... Todo episódio era alguma reflexão sobre o uso da ayahuasca, da vida, a gente ser uns bonecos de borracha. Aí teve a época do cogumelo, que usou cogumelo, descobriu mais coisas, que cantou enquanto usava cogumelo. Teve depois a pira do Zé Buda, do budismo. Aí teve os caras que zoavam o budismo do Thiago e fazia isso, fazia aquilo, enfim. Aí depois, lá pro episódio, sei lá, acho que a partir do 200 começou a pandemia. Começou a pandemia, picada. Picada, não podia, picada. Não podia, era todo episódio anti-picada. O que não é errado, não é nem um pouco errado. A questão o podcast sempre acompanhou os hiperfocos do autista Arthur Petri. Todo momento teve o hiperfoco de Arthur Petri. Todo assunto, toda a época do podcast teve suas fases pautadas numa só visão de mundo. Na época do episódio, sei lá, eu vou partir em 50-50. A partir do 250 foi a época da censura dos humoristas, né? Que chamaram o Bruno Lambert, que chamaram o Cássio Zogoro e essas merdas, que era só isso que falavam. Cara, o Arthur, não dá pra ouvir um podcast dessa época. Não dá.
É impossível ouvir uma desinformação. Por quê? Eu vou abrir aqui, sacocheio.tv. Os maiores ignorantes desse país, Arthur Petri, Caio Dell'Acqua, antes Thiago Carvalho, tentam entender as notícias da semana baseadas em opiniões. Foda-se. Se você sente só não ouvir as palavras reforma da Previdência, educação, saúde, problemas sociais e outras abobrinhas, e se sente ódio por pessoas inteligentes, é literalmente isso. Foram 250 episódios citando tudo isso. Na época do episódio 250, né? Foi falando sobre picada, ainda tinha um pouco de picada, depois teve censura, Tabata Amaral, Flávio Dino. Todo episódio era literalmente o que a própria descrição do podcast vai contra, mas foda-se. É a onda, velho, é o momento. Mas o Arthur só aceita quando o hiperfoco é dele. Quando o assunto chega no hiperfoco do Arthur, é o que importa. Se teve um hiperfoco que foi começar a falar de Olavo, começar a essas coisas de homem, de mulher, que não estava acontecendo, mas que ele sentiu que estava acontecendo, virou um hiperfoco do Thiago. Teve a fase do Thiago, onde o Thiago voltava a esses assuntos todo momento. Cara, tem 300 episódios que o Arthur insistia em falar sobre a censura dos artistas, e o Thiago, que não era um comediante, ele era um comediante, mas não era, ele não fazia stand-up que nem o Arthur na época, reclamava, ele não reclamava, mas ele falava, não, isso, puta, deixa pra baixo a energia do podcast. Já teve vários episódios, que a energia abaixou, fi. Então, assim, e agora, quando a energia baixa pro Arthur, ele não aceita. Ele simplesmente não aceitou. É bem triste isso. Eu fico profundamente triste com isso. Porque o Arthur, ele é um homem velho, barbado, tem seus 30 anos, 35 anos, e não conseguiu aceitar quando ele não conseguiu controlar os rumos do podcast. Quando as coisas estavam indo para outro rumo que não era da alçada dele, que não estava no hiperfoco dele, ele simplesmente deixou pra lá. Ele falou, não. Ele se sentia mal, chegava em casa mal, falava que não queria fazer o podcast, porque ele não estava conseguindo controlar. É isso, Arthur. Você não foi iluminado o suficiente, tá? Você tem que usar o ayahuasca, que o Thiago usou, você tem que usar os cogumelos, você tem que passar pela fase Zé Buda para aprender que você não tem que controlar, que você não consegue controlar, você tem que ter a crise de pânico, você tem que ter tudo. Tudo que o Thiago passou da fase Zé Buda, você tem que passar. O Thiago, em questão de idade mental, ele está 10 anos na frente do Arthur. O Arthur agora está tentando controlar o que deveria ser. O Arthur acha que o podcast deveria ser um podcast que não tem enviesamento, não tem assunto pré-moldado, e aconteceu de ter. Agora ele não quer que tenha, ele vai tirar o Thiago, ou ele queria sair. Ou seja, ele tentou controlar, tá? Foi uma tentativa de controlar o que o podcast deveria ser, sendo que o podcast não deveria ser. O podcast não deveria ser nada. O podcast deveria ser o podcast. Enviesado às vezes, não enviesado às vezes. Tem vários episódios. O Thiago, por exemplo, tá fazendo sua conversão pro catolicismo. E vários episódios ele faz blasfêmia. Pra caralho. Episódios recentes. Porque mostrou que o Thiago, ele estava numa onda, mas que não ia ficar parado naquilo ali. O Arthur sentiu que estava parado naquilo ali e ele queria controlar. Então, Arthur, você é um controlador. Você é um extremo controlador, sem tirar nem pôr. Tá? Determino isso aqui com a minha autoridade divina numa discussão interna entre o meu ego e o meu superego. Eu descobri que Arthur Petri é um controlador. Eu queria ter uma mesa de som e botar um áudiozinho pra ficar menos pesado, fazer um aquele áudiozinho de suspense que tem na mesa lá que o do Arthur. Enfim. Mas não passo a mão na cabeça de Thiago Carvalho. Não passo de nenhuma maneira a mão na cabeça de Thiago Carvalho. Por mais que eu entenda que o Arthur tentou controlar, que o Arthur foi um puta controlador do caralho,
e que ele não deveria ter acabado. Ele deveria só ter surfado na onda. O Arthur não sabe aproveitar as coisas como ele fala que a arte você tem que aproveitar, que você tem que cair de cabeça. Tipo, na época que eu lembro que teve uma vez que o ouvinte falou, reclamou que o Arthur falou bem na época do como é que é o nome daquele maluco ruim do Thiago Ventura. Que o cara, ele mandou, cara, acho que é o episódio do La Cucaracha, que é o melhor, para mim é o melhor episódio do Desinformação. Se você está ouvindo isso aqui, tá? Se você está ouvindo eu mandando a real sobre o Saco Cheio e o Desinformação, ouça o episódio, eu vou procurar agora. Pera aí. Não. As pessoas precisam ouvir isso. Cucaracha. La Cucaracha, episódio 147. É literalmente o melhor episódio do Desinformação. Que acho que é esse episódio que o cara começa a mandar o áudio falando do Thiago Ventura e tal, e eles começam a falar que tem coisa assim a se aproveitar, mas eles não falam nesse sentido que eu tô falando. Eu tô falando Tigral, foda-se. Enfim. Então... Eles defendiam as coisas dessa maneira. Calma, eu me perdi completamente. Que eu fui clicar aqui no episódio lá com o Karate. Enfim. Que o Arthur foi um controlador nato, foi. Que ele deveria só ter aprendido a surfar na onda. Como ele sempre diz que as coisas deveriam ser feitas. De tipo assim, se isso aqui te incomoda, aproveita o incômodo. Arthur, se estava te incomodando, se estava te cansando, ficar no podcast 3 horas por dia, 2 vezes na semana, sai, porra. Aproveita. Não sai, quer dizer, né? Não sai, aproveita, meu. Se tá te incomodando, é uma sensação válida. Não é só o que te faz bem que é conteúdo que é aproveitável na vida. Você que fala tanto de aproveitar coisas novas e fazer coisas que você não faria normalmente, que nem você e o Thiago, aquela vez que vocês dançaram que nem uns viados numa balada foi em São Paulo? Não sei. Coisas que você não faria normalmente. E se você não estava concordando com o que estava acontecendo no podcast, se você não estava confortável, ficava lá, ia passar, como sempre passou, como sempre tiveram todas as outras fases que eu comentei anteriormente. Os dois devem sentar e falar, olha, desculpa, eu te amo, Arthur, e eu te amo, Thiago. Se abracem, cara. Vocês se amam, velho. Tipo, olha o projeto que vocês criaram, cara. Meu Deus, sabe? São 5 anos, vocês fundaram o site. Vocês deveriam ter o culhão de sentarem juntos, cara. Vocês são parte da vida um do outro, vocês são irmãos, sabe? Sentem. Olha, Thiago, desculpa. Esquece aquele bagulho do Falcão. Me perdoa, tá? E o outro vice-versa. Mas, esqueci de falar, não passa a mão na cabeça de Thiago Carvalho, tá? Thiago Carvalho estava nesse tempo, depois do terapeuta, depois dos... Ele mesmo comentou que ele estava muito cansado recentemente, teve um episódio que ele chegou atrasado. Então, assim... O Thiago tava pros caralho também. Tipo, eu não acho que ele ia sair. Eu acho que talvez já aconteceria a saída dele. De qualquer forma. De qualquer forma, acho que aconteceria a saída dele. Ou teria alguma briga, que nem essa, mas depois seria resolvida. O Thiago tava muito foda-se. Cara, são muitos episódios depois do, sei lá, 350. Deixa eu ver. 350. Qual episódio que ele começou a tomar bomba? Foda-se. Depois do episódio que ele começou a tomar bomba, que aí ele começou a focar muito nas coisas dele, teve o hiperfoco dele lá de terapeuta, ele também começou a não ter tempo para as coisas e ele começou assim, tipo, batia 2 horas e meia de podcast, nas últimas meia hora, puxava celular, era celular na mão. Cara, o Arthur nunca gostou de celular na mesa, meu. Vamos ser sinceros. O Arthur, no Saco Cheio, a Bianca pega celular, é esculacho.
Antigamente era esculacho, inclusive, no Thiago. Tá legal aí o telefone? Aí o Thiago fala, não, tô olhando aqui o chat. Aí ele comentava alguma coisa que ele olhava o chat. Arthur nunca gostou. Arthur parou de comentar. Mas, depois que começou a ficar ocupadinho, tomar bomba, pá, complicado. Complicadérrimo. Tá? Era celular na mão, a partir de 2 horas e meia de podcast, cansava, não puxava mais assunto nenhum. Arthur ainda tentava render. As últimas, tipo, por exemplo, teve vários episódios depois do 400, eu acho. Não 400, né? 400 é muito recente. Depois dos 350, que o Arthur chegava e falava assim: vamos ligar pra burros? Vamos ligar pra Tigrada, fazer uma coisa? O Thiago falava: não, esquece isso aí, foda-se. Entendeu? Não. Parecia que ele queria sair o mais rápido possível. E ele também estava se cansando. Parecia que o Thiago estava se cansando. Não parecia o Thiago de antigamente, que, porra, entrava nos assuntos mais diversos. Quer dizer, o Thiago, na época dos episódios do 150 ou 200, né, que foi a época Zé Buda, cara, era terminologia sem parar, velho. Era ideias a dar de pau, meu. Era trocação de assunto. O Arthur falava alguma coisa. Cara, tem episódio que o Arthur. Tem episódio. Deixa eu ver qual que é o episódio. Ayahuasca. Como é que escreve ayahuasca, meu? Ayahuasca. Ayahuasca. Que eu tô dando Ctrl F aqui pra ver a força do ayahuasca, o episódio 142. Cara, o episódio 142 é o Thiago falando sem parar. Literalmente, é o Thiago falando sem parar. O Arthur quieto virou uma deriva. Foi literalmente uma deriva no Desinformação. Que era o Thiago falando do ritual que ele passou, tô olhando aqui o roteiro, né, do negócio. Do Arthur e Thiago falam sobre o ritual pelo qual o Thiago passou, descoberta das transformações depressivas. Enfim, foi uma deriva. Foi o Thiago falando por 2 horas das coisas ali. Nunca mais aconteceu isso depois que o Thiago começou a dar uma bomba. Deixa eu ver, ó. Episódio... Porra. Tem vários episódios que o Thiago entra com força nas coisas. E não estava mais acontecendo. Cada vez foi acontecendo menos, mas comum. Mas assim, depois da bomba, depois do hiperfoco do terapeuta, de ficar sem tempo, não teve mais render. Mas é como eu disse, aproveita, meu. Não tá rendendo? Foda-se. Fala aí no microfone e foda-se se não tá gostando, se tá ruim. Fala no microfone, meu. Entendeu? Bom, basicamente, acho que é isso, tá? O último episódio, fraco. Puta, café aguado. Luciano Potter, Zé Palestra, sem condições. Caio Dell'Acqua, gosto, te amo, Caio Dell'Acqua. Te amo não, né? Mas vai também, Caio Dell'Acqua. Tomar no cu. Thiago Dell'Acqua é de boa. Vinícius Ledesma, tenho meus problemas com ele pessoais, tá? Posso fazer um papo cabeça exclusivamente mandando o viado do Vinícius Ledesma tomar no cu, tá? Então, assim, basicamente é isso aí, tá? Eu queria prolongar, mas eu não quero falar também, que eu tenho que dormir para ir trabalhar. Bom, vou render aqui até bater 25 minutos, tá? Vou render até bater 25 minutos. Não vou render, foda-se. Quem ouviu, obrigado. Se qualquer pessoa da Saco Cheio ouvir isso, que eu vou botar um título chamativo no YouTube, acho que eu vou postar isso, vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Sentem os 2 bonitinhos, 2 homens. Olha, desculpa, Arthur. Porra, tava também sem foco no podcast. Tava focando muito na minha vida pessoal, que eu tenho que fazer dinheiro para tentar fazer uma coisa na minha vida. Mas assim, esse aqui é um projeto que eu amo. É um projeto que eu criei. Cara, o Thiago... Tipo, tem um episódio do Cagando e Andando que o Thiago fala pro cara que... Tipo, um cara da cidade dele, quando ele saiu da Globo e tal, que ele tava... Foi uma piada que ele fez, chegou um cara, perguntou: e aí, cara, o que você tá fazendo? Como é que tá a vida? Aí eu, tipo, saiu da Globo? Aí o Thiago falou... O Thiago tava com aquela aparência de demônio, né? Morto, cabelo grande. Olheira, e chegou no cara e falou: tô seguindo meu sonho, estou vivendo meu sonho, viajando no Brasil e fazendo show de humores. Ou seja, esse foi sempre o sonho. Ele achou outra vocação nesse meio sonho e não conseguiu correlacionar as duas perfeitamente. Mas assim, se ele ama tanto os dois,
ajudar pessoas com a sua terapia. E é, e falar no microfone é chegar e falar: desculpa, Arthur, vou arrumar meu tempo aqui, vou diminuir, vou parar de dar terapia pessoal direto, vou dar só minhas mentorias bonitinho em grupo. Vou fazer uma forma aqui para tentar focar mais aqui, porque é o que eu amo também, tá? Desculpa, Arthur. O Arthur chega, pô, desculpa ter acreditado na andorinha. Mil perdões, tá? Os dois se abraçam. Episódio 407. Segunda-feira. Arthur Petri, Thiago Carvalho, Caio Delaco, produção Papo Cabeça Podcast. Um beijo a todos e tchau.